Graças a Deus, vamos dar continuidade na nossa leitura, Atos capítulo 4, que diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sumos sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, Pedro e João, aqueles que curaram aquele aleijado na porta do templo Formosa. Veja, eles estavam falando ao povo, na verdade. Veja, e doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Veja, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Veja bem, irmãos, esses homens, eles estavam falando ao povo algo que notório, todos conheciam aquele jovem aleijado desde o nascimento. Veja, hoje, veja bem, por que a Bíblia diz que o amor à ciência se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria? Você veja bem, hoje, qual é a pessoa, irmão, que nunca ouviu falar ou não conhece alguém que recebeu uma bênção, uma cura, pequeno ou grande? Agora, amém. A cura, irmão, o milagre da cura, eu não posso dimensionar. Correto? Uma dor de cabeça e um câncer. Para quem está enfermo, irmão, enfermidade é enfermidade. E para Deus, uma dor de cabeça e um câncer é a mesma coisa. Ou uma AIDS, seja lá o que for. Veja, um vício, seja ele qual for. Um pecado, seja ele qual for. Veja bem, não é verdade? Então hoje existe tanta religião, irmão, que é uma vergonha. Uma vergonha, mas veja bem, porque as pessoas, irmãos, elas acham que podem enganar a Deus. Elas acham que pode fazer em Deus de bobo. Elas acham que podem fazer com que Deus negue a sua própria palavra. Porque Deus disse, que o ímpio, o que é o ímpio? O ímpio, irmão, era uma pessoa pia que se tornou uma pessoa ímpia. Quando você nasce, você é uma pessoa pia, você é um santo. Veja, sem maldade, sem nada. Então, no frigir dos ovos, no decorrer, você vai fazendo o quê? E veja bem, você não tem um pai, uma mãe que leia a Bíblia Sagrada para ti, que te ensine a orar, que te ensine a buscar a Deus, que entre pelos trâmites da palavra. Quem é que não sabe, irmão, que Jesus ele não foi batizado como bebê? E o que o apóstolo Paulo disse? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Qual é a igreja, qual é a religião que não cita as cartas de Paulo? Você já viu Paulo batizar alguma criança? Você já viu Pedro batizar alguma criança? Agora, quando você coloca a minha palavra acima da palavra de Deus, irmão, você está completamente fora da casinha e fora da vida eterna. Totalmente, irmão. Por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos a vossos pastores, porque eles velam por vós, eles velam por suas vidas. Veja. Amém. A pessoa fala, não, porque é pastor, porque não sei mais. Enquanto tu está lá dormindo, nego, o pastor está lá orando, está na madrugada buscando, ele está jejuando. Mas jejum, mas é jejum. Mas por que você não faz jejum? Porque não é jejum não, é um jejum bíblico, 24 horas, do pôr do sol ao outro pôr do sol do outro dia. Não é
esse jejum que... Não, que os outros... Não. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada, não do meu jejum. Não. Veja, não do meu jejum. Veja bem. O que as religiões ela têm em comum, irmão? Elas querem fazer com que Deus... Veja. Com que Deus, o Todo-Poderoso, se retrate da sua palavra. Veja. Aonde você vê na Bíblia, desde Gênesis, que existe uma Santíssima Trindade. Aí veja bem, aí vem o protestantismo de um protestante. Veja. Porque nós sabemos que a primeira igreja protestante foi a igreja católica, apostólica, quando se tornou romana. Ela começou a protestar os apóstolos. Ela começou a protestar a doutrina dos apóstolos, os profetas, a qual a principal pedra de esquina é Cristo. Batismo de criança, Santíssima Trindade. Veja. Esses são os primeiros protestantes. Martim Lutero, ele veio protestar o protestante. Eles chamam Martim Lutero de protestante. Não, Martim Lutero não é protestante. Martim Lutero é um renovador. Ele veio reformar. Mas como assim? Por quê? Quer dizer, eu vou lá, pago uma indulgência e tudo bem, estou perdoado? Veja. As pessoas querem chamar Deus de mentiroso quando Ele dizem: veja, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, conversão, arrependimento é o mesmo que, veja, uma conversão. Agora, uma religião, isso é para você ver o quanto você está se deixando, veja, o mundo está se deixando levar por isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas como? Como nova criatura se você vive a mesma vida como você fosse um eremita? Que você nunca tivesse, veja. As pessoas se convertem, vêm para o cristianismo e dizem que amam Jesus, coraçãozinho, mas vivem uma vida tão dissoluta, veja bem. Por quê? É como nós ouvimos a mensagem. A porta do coração. Ninguém quer abrir a porta da vaidade, para que Jesus possa entrar e arrancar a vaidade. Ninguém quer abrir a porta da avareza. Veja. Ninguém quer abrir a porta, veja, para Jesus. É a única era, irmão, onde Jesus está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Veja. Apocalipse capítulo 3. Veja. A era de Laodiceia. Veja. É a única era, é a última era da igreja onde Jesus está do lado de fora. Por quê? Porque eles colocaram deuses, colocaram astarotes, colocaram Baal dentro da igreja com seus cultos trinitários. Veja. Com seu culto a Maria, a São Paulo, a São Pedro. Veja. Isso é a mesma coisa que você colocar, veja, não, hoje até uma menina, eu falei com ela, não, irmão, mas o católico, ele não adora a imagem. Eu digo, minha querida, em nome de Jesus, volte lá na Bíblia e leia de novo os mandamentos. Não faça para ti, fazer já é pecado. Então não adianta eu querer arrumar uma desculpa, meu irmão. Veja, não faça, fazer já é pecado. Amém. Se inclinar ela, então aí se tornou então a loucura do pecado. Então não adianta, irmão, nós queremos tapar o sol com a peneira. Não adianta nós deixar, veja, não adianta eu me deixar fazer de bobo e seguir uma religião lá porque o cara foi lá e estudou e acha que pode mudar a Bíblia. Irmão, eu seria... Não é bem assim, não. É isso que o diabo quer que as pessoas creiam, que não é bem assim. Veja, que não é bem assim. Veja bem, aqui estavam dois homens, usados por Deus, dois apóstolos,
que tinham acabado de curar um homem aleijado de nascença. E ele falando do povo, veja, de Cristo vieram quem? Veja, doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciavam a Jesus a ressurreição dos mortos. Veja. Então veio o capitão do templo e prenderam aqueles homens. Perdão. Veja. Prenderam aqueles dois filhos de Deus por fazerem o quê? Por terem curado uma... Não era para menos, na verdade? Poucos dias antes, eles tinham acabado de matar o próprio Jesus. É que nem dizendo, se fizeram isso ao lenho verde, quanto mais ao lenho seco, quer dizer, quanto mais a vocês. Se fizerem isso comigo, mas o cristianismo é amor. Cristianismo é amor, é paixão, claro que é. De Deus para com o homem, não da religião para com o homem. O maior inimigo de Deus é a religião, não é o bêbado, não é o cara lá do morro, não. Os inimigos de Deus é a religião. Você falou que Deus é um, não é trino, pronto, você já... Veja. Agora, aonde há evidência na Bíblia de 3 divindades? Mas mas então quer dizer, que nem veja, nem acabamos de ouvir pela boca do profeta. Mas aí eu tenho que parar de não posso mais ir lá para o boteco? Quer dizer que eu não posso ir mais ir para o boteco tomar uma... O que tem a ver uma semana? O que tem a ver? Pois é, mas a Bíblia diz que tem a ver. Amém. Eu quero. Agora, quando você tudo bem, não quer, tudo bem. Agora então, fecha a tua boca e não fique falando que Deus isso, Deus aquilo outro, porque você está fazendo o quê? Você está dando falso testemunho. Se você mente, se você não zela, irmão, então não fale em Deus. Sabe por quê? Porque isso vai te complicar ainda mais. É a própria Bíblia que diz, melhor nunca tivessem conhecido, do que conhecendo e pisam o sangue de Jesus Cristo. Isso é terrível, irmão. Melhor nunca tivesse conhecido. Aí a pessoa vem, tá ali, e eu preciso de Deus, então eu vou para trás de Deus. Aí ele acha que Deus está sujeito ao homem. Está sujeito a um dogma, está sujeito a um ismo, e começa a fazer loucuras. Não honra mais pai, não honra mais mãe, não honra mais vizinho, veja, não honra mais nada. Você está entendendo? Não honra, enfim. Veja. Porque tudo começa ali, não é verdade? Tudo começa ali. Porque eu deixo eu falar uma coisa para vocês. Não vou falar. Vou falar. Quando eu era do mundo, irmãos, as pessoas nem levantavam a cabeça para olhar em direção quando eu vinha. Disputando. Veja. Agora, depois que a pessoa se converte, você está entendendo? Veja. Porque crente tem que ser isso, crente tem que ser bobo, crente tem que ser capacho, crente tem que estar calado, crente tem... Você está entendendo? E temos mesmo aí até que orar por esses. Mas quando eu andava largado das 4 patas no mundo, por que eles não afrontavam assim? Hein? Por quê? Porque para mim é vergonha... Nem bem. Por quê? Porque agora ele é crente. Eu tenho que dar um tapa na cara dele, ele tem que me oferecer outra face. Isso é fruto de alguém que uma vez
Pensou em falar em Deus, em conhecer a Deus? Ah, irmão, muito pelo contrário. Você nunca, veja, melhor você nunca tivesse ouvido falar, mencionado, colocado Deus na tua boca. Nunca. Nunca. Porque isso vai servir aquele dia como teu acusador. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, porque quando o homem examina-se ele mesmo, não precisa, veja, de ele ser julgado. Eu examinando a mim mesmo, veja bem, quanto mais no pleito de me pronunciar, Deus, seja a religião que for, não, me perdoe, você tem que rever o teu conceito. Por quê? Porque o inferno é muito mais quente para essa classe de pessoas. Você sabia disso? O inferno é muito mais quente, irmão. Para essa classe, veja bem, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinaram o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Veja, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Bons dias, não é verdade? Bons tempos, não é verdade? Amém. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Veja, pegaram a pseuda nada, hoje são cinzas. Desses que não se arrependeram, hoje, eles se farão cinzas debaixo da planta do pé daqueles que eles condenaram, açoitaram. E não é por falta de oportunidade de arrependimento de clamar por misericórdia. Não é por falta de oportunidade do nosso Pai Celestial a pessoa se arrepender, se arrepender do seu pecado. Veja bem. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, em nome de quem fizeste isto? Olha o tamanho veja. Olha o tamanho, esse espírito de sarcastidade, de cinismo. Esse espírito, irmão, tu acha que ele morreu com esses homens? Não, o homem morre, o espírito não. Assim que nem veja bem, Elias morreu, mas o espírito e virtude de Elias, ele viria sobre, não reencarnação, aquela virtude do Espírito Santo, assim como as virtudes negativas do satanismo em cima das pessoas que, que até anunciam, crer em Deus. Olha o cinismo, em nome de quê? Como é que pode? Olha só, que maluco! Que maluco, dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo não perdoa pecado. Se mostrar alguém na Bíblia batizado assim, então eu retrato. Peço perdão e vou me rebatizar. Agora, na minha Bíblia
em todas as 4 traduções que eu tenho, todos os batismos foram feitos em nome de Jesus. Amém. Toda a Santa Ceia é com vinho, não é suco de uva, é pão ázimo, lava-pé, veja. Mas o cinismo das pessoas são tão grande, veja, por quê? Porque este espírito, eles, veja, é você dar ouvido a esses espíritos do inferno. Veja, mas pai, não, mas capaz o que tem a ver? Tem a ver, muito a ver. Porque a serpente mudou somente acrescentou somente uma palavrinha. E olha a desgraça que está. Olha a desgraça que está. Uma palavrinha. Só uma palavrinha que a serpente aumentou. Veja. Em nome de quem? Veja, como se aquilo fosse... Olha o cinismo. Veja só. Veja. Então Pedro, cheio da Trindade, é isso que a Bíblia diz? Pedro cheio do Espírito Santo. Amém. Veja, Atos capítulo 4, versículo 8. E Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que esse está são diante de vós. Aí quando você diz para uma pessoa, não, eu não tenho pecado. Vê se aí não é o diabo. Veja. Deus, irmão, Deus, ele não te vê como o mundo vê. Deus vê o cristão através do sangue. Amém. Porque quando, veja, nós somos falhos, fracos e pecadores, mas veja, no cristão ele não peca consciente. Se você peca sabendo que é pecado, então isso se torna uma iniquidade. Um pecado consciente. É esses os tais que a Bíblia diz o quê? Melhor nem tivera conhecido. É para esses tais, veja. Porque o que a Bíblia diz? A quem muito é dado, muito é cobrado. Veja. Então se eu sei que tal, veja, a menos que eu não saiba, que tal atitude, veja, mas uma atitude, veja bem, não doutrinária. Porque pode vir e fazer o que quiser, porque nós, pela misericórdia de Deus, nós não arredamos pé da nossa fé. A fé em Cristo Jesus. Amém. E somente a Ele atribuímos a nossa vida, o ar que respiramos e a nossa confissão de fé. Amém. Somente isso. Somente a Jesus Cristo, único. Amém. Deus e Senhor. Amém. Veja, São João, capítulo 5, versículo 20. Veja, aqui. Segunda Epístola de São João, capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler do 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. O que é pecado para a morte? Pecado para a morte é você pecar contra os mandamentos, os 10 mandamentos. Veja, não as leis, os 10 mandamentos. As pessoas hoje, veja,
elas se tornam tão, veja, elas se acham tão superiores, tão importantes, que elas podem, veja, tirar ou acrescentar. Veja. Uns ainda não apedrejam com pedras o pecador, mas com palavras. Veja. Com palavras. E é um tipo de apedrejamento. Ah, porque o fulano não sei o que fica espalhando aquela coisa, veja, que se torna a coisa mais baixa, sem conversar muitas vezes com a pessoa, porque ouviu daquele, porque aquele falou para aquele, e não, veja, nunca viu e nem presenciou nada daquilo que está acusando o seu próximo. Ah, irmão, veja. Então, se você vê eu cometendo um pecado que não é para a morte, quer dizer, que não aflige os 10 mandamentos, a doutrina dos apóstolos, então você vai orar por mim, vai clamar a Deus e vai falar comigo. Veja, não vai sair fofocando. Ah, porque o irmão, porque eu sabia. Não, eu não sabia. Então tá bom. Veja, você é um cristão? Mentira. Você é um crente? Não, você é um querente, você quer ser, mas ignora os meios para que você alcance este benefício que Deus nos concede. Veja, se alguém vir pecar o seu irmão um pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Veja, glorifica a Deus. Veja, Deus vai dar a vida. Você tem vida. Amém. Então não perca essa tua vida querendo ser santo demais, querendo ser o fulano de tal, a fulana de tal. Não, irmãos. Ore por aquela pessoa. Clame por ela. Veja. Há pecados para a morte, e por esses não digo que ore. Veja. Pecados para a morte, irmão, não ore, não tente mudar, veja, Deus. Quando Deus diz, certamente morrereis, não vai para lá querer, morreu o cara, Senhor, recebe, Senhor, esta alma, Deus, irmão, veja, você é pior do que aquela pessoa que você está ali orando e intercedendo por ela. Você sabia disso? Você se torna pior, irmãos. Veja, se alguém me chamar para pregar num velório, e eu digo, Deus, recebe, Pai, não. Não é verdade? Na casa de luto há sabedoria, você tem que trazer o conhecimento das pessoas para o fim de todo ser humano, que é a sepultura, o caixão, que nem diz o paletó de madeira. Não é verdade? Essa, veja, é o único destino selado pelo homem, quer dizer, por Deus na vida do homem, é o dia da morte. Fora disso, irmão, você pode, veja, mudar tudo, crendo em Deus, orando, pedindo a Ele graça e força e se convertendo. Você pode, veja, agora, a morte, irmãos, com exceção daqueles de nós, porque eu creio que veja, não vai haver, veja, eu acho que não vai findar, irmãos. A menos que seja uma morte acidental, ou sei lá. Agora, uma morte natural eu acho que não, irmão. Porque, sabe por quê? Porque esse mundo está a galope ao seu fim. Você já pensou? Uma pessoa chegar um homossexual chegar e ensinar uma sala de criança que, enfim, veja, irmãos, 2 homens, 2 barbados andando pela rua se beijando e usando irmão, olhai como foi nos dias de Noé. A mulher casa aqui, se divorcia ali, pega outro lá. Não tá bom aquele lá, separa aquele lá, o homem é a mesma coisa. E o que a Bíblia diz? Se eu me divorcio e caso e me junto com outra mulher, veja, eu estou fazendo com que ela viva em adultério, porque eu sou um homem casado, a minha esposa é viva. Se a minha esposa faz a mesma coisa, aquela pessoa, veja, agora vai falar isso para o mundo para ver se eles não te apedrejam.
Mas é o espírito desta era. Direito dos povos. Veja. É uma banalização geral. Veja, a Bíblia diz que a mulher, veja, o João Batista, ei, não te é lícito possuir a esposa do teu irmão Herodias, porque ele é vivo. Tu é rei, é para tu dar exemplo. Agora, com tanta mulher que tu pode, veja, tu vai dormir com a mulher do teu irmão, ou com a mulher, veja, de quem quer que seja, uma vez que a mulher seja casada. Hein? Se é no tempo da ignorância, você pede perdão, se arrepende de verdade, Deus te perdoa. Agora, se não, meu irmão, põe, veja, já vai botando o sol nas costas. Porque o chicote vai pegar, irmão, e você vai, veja, e o fim dessa pessoa será no inferno. Deus nos livre disso, Deus nos deu o Espírito Santo para que, veja, para que nós venhamos andar na sua palavra, na sua luz. Veja, veja bem, veja. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. É eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você vai sair de casa com uma trama orquestrada, planejada para fazer mal para alguém? Não. Correto? Isso não é feitura de um cristão. Pode acontecer que, né, você, sem querer, na hora ali, veja, mas depois você pode se consertar e mudar o quadro. Agora, quando você sai, veja bem, por quê? Porque quando nós pecamos, irmão, nós não pecamos voluntariamente. Então Deus não nos vê. Deus nos vê através do sangue. E nós não pecamos. Amém. Veja bem. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não lhe toca, sabe por quê? Porque, veja bem, você sai, não, vou fazer tal, veja, quando você está no caminho, aquilo acontece, veja, antes de você efetuar, antes de você concretizar aquele plano maléfico, o Espírito Santo vem e te adverte. Simplesmente o irmão volta, Senhor, me perdoa, e volta para casa, e volta para o teu canto, e fim. Agora, você vai lá, faz e desfaz, e faz de novo, e desfaz, e faz de novo. Depois alguém te apanha, você, eu me arrependo. Não, irmão, aí você me perdoe. Veja, mas é contigo e com Deus, não é verdade? Veja bem. E o maligno não lhe toca. Veja. Sabemos que somos de Deus. Amém. E que todo mundo está no maligno. Quem é que é de Deus? É aqueles que estão, veja, debaixo, veja, da doutrina dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus, gerados por Deus. Então o maligno não lhe toca, porque quando vem aquele pensamento, você vai lá, o Espírito Santo, ei, para fulano, pensa o que está fazendo. Ah, Senhor, me perdoa, Senhor, é verdade. Veja, você vai, você se retrata, você se perdoa, você pede perdão, você clama, se retrata, fala, você está entendendo? Veja bem, e sabemos que somos de Deus, e todo mundo está no maligno, fora da doutrina dos apóstolos, meu amigo. Você está, veja, eu estaria na mão do maligno. Quem é o maligno? Satanás, o diabo. Veja, mas quando eu confesso a minha debilidade, a minha fraqueza, o meu pecado e suplico a Deus a misericórdia, veja, e não peco voluntariamente contra o meu próximo, eu sou de Deus. Veja bem,
E sabemos, agora, quando você não está, veja, você nega Jesus no teu batismo. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está negando Jesus no batismo. Quando você, veja, quando você... Já temos intimidade, não é verdade? Santa ceia, vinho, pomázimo, suco de uva, lava-pé, santificação. Não é verdade? Veja. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, veja, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é o ídolo? A religião. A religião é pior de todos os ídolos, irmão. É pior do que você ser fã do Roberto Dinamite, ser fã do Zico. Veja, você está entendendo? A idolatria, irmão, faz com que você o quê? Veja, tome uma postura, veja, uma aparência de cristão, veja, e sendo o quê? Um filho do diabo. Porque ou você é filho de Deus ou filho do diabo. Não há dois caminhos que levam a Deus, há somente um. Amém. Caminhos que levam ao inferno tem muitos, e com muitos com aparência, na verdade, porque quando o Senhor Jesus ele deu a chave do reino dos céus para Pedro, ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha, não. Está entendendo? Ele não falou minhas, a minha igreja. Amém. Igreja. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor continue nos ajudando, Pai, ajude o nosso próximo, Senhor, os que vão ouvir, os que ouviram, Senhor, ó Pai querido e santo, que não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, Pai, e vieram pela via celestial, Pai, e foram ou serão batizados em nome de Jesus Cristo, Pai. Abra o entendimento para que eles possam entender, Pai, que é somente um Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Despede teus filhos debaixo das tuas potentes mãos, nos guardando, Pai, dos acidentes naturais, mecânicos, humanos, do homem fraudulento e sanguinário, Pai. Glórias ao teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, ó bendito Deus de Israel. Glórias ao teu nome, Pai. Obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus os abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém.